Que a graça e a paz do Senhor esteja com toda a igreja, amém? Felicidade, que alegria poder estar aqui mais uma vez, reunidos, unidos na presença de Deus. Porque não adianta só estar reunidos, precisamos estar unidos numa só fé, numa só expectativa. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículo 3. Aqueles que nos acompanham através do YouTube, através do canal Ebenezer Oficial, você que faz parte deste canal, seja bem-vindo, Deus te abençoe, abençoe o seu lar, a sua família, e que nós possamos continuar caminhando juntos nessa jornada aí até o dia em que o Senhor permitir. Que Deus abençoe cada irmão, cada visitante que está conosco, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Para nós é uma honra poder receber cada um de vocês. Hoje nós estamos passando aqui o horário mais cedo por causa do decreto aí, o novo decreto municipal, do toque de recolher aí mais cedo. Então a gente vai ser mais breve para que todos possam estar em casa mais cedo. Que Deus possa nos abençoar. Marcos capítulo 13, versículo 3, quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: e assentando-se ele no monte das oliveiras, de fronte ao templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e serei apresentado antes aos governadores e rei, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não sejais solícito de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Levantar-se-ão filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecido por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Podeis tomar os vossos lugares. Igreja de Cristo, Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos enfrentando momentos difíceis nesses dias que estamos vivendo aqui na terra. Nós sabemos que não tem sido fácil, porque há muito tempo se fala sobre o retorno de Jesus, a volta dele para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Eu fico lendo essa passagem, eu fico imaginando aqui, Jesus há mais de 2000 anos atrás, falando os acontecimentos que se daria na atualidade que estamos vivendo hoje. Jesus, é por isso que a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele é capaz de prever e ver o futuro. E Jesus estava ali respondendo aos seus discípulos quando eles estavam assentados naquele lugar. E eles fazem algumas perguntas para Jesus, perguntando que dia seria a vinda do Senhor Jesus. Quando seria, que sinal haveria, como é que iria acontecer a volta de Jesus e o final dos tempos. A única esperança nossa é o arrebatamento da igreja. A esperança da igreja é Jesus Cristo e não há outra esperança.
Não adianta tentar inventar, não adianta tentar organizar situações, porque nada pode nos livrar do grande dia do Senhor. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer o grande arrebatamento da igreja. A volta de Jesus nós não sabemos que dia se dará, porque a Bíblia mesmo fala que ninguém sabe. Nós não sabemos também aqui o grande dia da tribulação que virá sobre a terra. Não tem como informar o dia X, assim também como o arrebatamento a qualquer momento pode acontecer. Mas Jesus já estava falando algo aqui que seria algo que não teria como acontecer. Ele estava dizendo: olha, quando acontecerem muitas coisas, isso será o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. A igreja está vivendo o princípio das dores, e nesta empreitada, nessa jornada que nós estamos, nesta caminhada, muitos têm se indagado: será que vai demorar? Será que Jesus está voltando? Nós não temos que preocupar com se o tempo está muito além ainda ou se já está bem próximo. O importante é observar a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, porque quando os discípulos se reúnem com Jesus e lhe faz as perguntas, Jesus é claro em dizer: olha, aconteça o tempo que seja antes ou depois, ou se é agora ou se é mais além, vocês precisam estar apercebidos para o grande dia do Senhor. Talvez muitos tentaram alcançar e tiveram a esperança de um dia ver a volta de Jesus Cristo em vida, e não conseguiram, mas dormiram no Senhor, vigilante, perseverante, partiram para outra, aleluia, dimensão de vida, para estar ao lado de Jesus Cristo com alegria, com paz no coração, e está aguardando o grande dia do arrebatamento. Mas nós que estamos aqui precisamos tomar muito cuidado, porque os sinais mostram que o fim está chegando, a volta de Jesus está próxima. Então estes são os sinais do fim, e a igreja do Senhor precisa estar apercebida quanto a isso. Agora, quais são os sinais? Nós lemos aqui no texto os sinais falando, e a primeira coisa que se fala aqui sobre a volta de Jesus: tomai-vos cuidado com os falsos profetas. No versículo 5 e 6 vai falar sobre os falsos profetas. Jesus vai advertir que haveria falsos Cristo. Tomai-vos cuidado, ficai-vos apercebido, porque se levantarão falsos profetas profetizando no nome de Jesus, quando na verdade não são profetas verdadeiros, não são verdadeiros profetas nas mãos de Deus. E quais são esses profetas? Se nós observarmos, queridos e amados que aqui estão neste lugar nessa noite, e aquele que nos assiste através da internet, deixa eu te falar uma coisa: quem é o falso profeta? Falso profeta é aquele que cobra para fazer oração, para fazer a obra de Deus, aquele que quer fazer a obra de Deus, mas cobra para fazer a unção, cobra para fazer uma oração por alguém. Esse aí está sinalizando o verdadeiro falso profeta. Mas a igreja que tem Cristo na vida faz a obra de amor, faz a obra de alegria, porque a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Agora deixa eu te falar uma coisa: falso profeta é todo aquele também que prega que Jesus vai voltar até de tal dia. Eles estão confirmando: Jesus vai voltar no ano de 2012, como muitos ouviram aí. São falsos profetas, são falsos profetas, porque a Bíblia vai dizer assim em Mateus 24:36: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A característica de um falso profeta: se você vê alguém dizendo Jesus está voltando por causa da matemática fulano ou ciclana, é mentira, porque a Bíblia diz que a hora que menos esperarmos Ele virá para buscar a tua igreja e levar no arrebatamento. Se todos aqui soubessem o dia e a hora, todos estariam aqui clamando misericórdia, mas Ele vem como ladrão. Na hora que menos esperarmos Ele virá. Prepara o teu coração, prepara a tua vida, porque o fim vem,
a hora está chegada. Não há mais tempo de ficar, aleluia, intrigado. Não há mais tempo para ficar carracundo. Não há mais tempo para ficar brigado. Não há mais tempo para ficar lutando um contra os outros. É tempo de adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Jesus está voltando. Então Jesus vai dizer que a primeira coisa, falsos profetas, ficai-vos apercebido, falsos Cristo, e nós temos visto isso por muitos lugares, mas o acerto de conta vai chegar para essas pessoas. O acerto de conta para você que negocia a palavra, para você que está vendendo a palavra de Deus. Um dia tu irás deparar diante do Senhor e terás que prestar conta com Ele. Ei, Jesus está voltando, e aquele que vem, Ele vem agindo com justiça e vem requerendo de cada um de nós aquilo que fizemos de bom ou de ruim. Agora veja bem, Jesus fala sobre a seita e as falsas religiões. Quantas seitas, quantas heresias nós ouvimos e vemos por aí? Quantas religiões existe hoje no mundo? São diversas, são milhares, mas somente um caminho conduz à salvação, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. É esse caminho que você tem na mão, porque Filipe vai perguntar e dizer: como é que nós podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Cristo, é a palavra. Siga a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra e viva as dimensões sobrenaturais que virão sobre a tua vida. Jesus fala então, a primeira coisa que Ele estará próximo de vir é a questão de falsos profetas. Segundo, guerras. Versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer que o sinal do fim dos tempos são guerra. Nós sabemos que no século 20 nós enfrentamos pelo menos já 2 guerras mundiais. Nós temos enfrentado aí guerra. Nações têm se levantado contra nação, guerras civis, reino contra reino, revoluções estão acontecendo na face da terra. E por último agora está acontecendo uma das maiores guerras, é uma guerra biológica, silenciosa, aonde tem matado milhares e milhares de pessoas, e o povo não tem muito o que fazer. As pessoas, os cientistas estão estudando, mas não conseguem trazer um diagnóstico, porque é que ela está matando da forma que está matando, é o Covid-19. E nós sabemos, queridos e amados irmãos, que tudo é permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus permitiu esse vírus que tem aterrorizado e matado mais de 300 mil pessoas no mundo, mas Deus está no controle da situação. Lembra quando foi lá no Egito que vidas estavam morrendo, e Deus está no controle, Deus está no comando. Ele ainda está centrado no trono, e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas deixa eu te falar, um dos sinais são guerra. E guerra nós temos visto diariamente, nações contra nações, reino contra reino. É momento de deixar de brincar de ser crente. É momento de deixar de fechar a cara por qualquer coisa e enfraquecer por qualquer motivo. Firma a tua fé no Senhor, segura aí, prepara, porque a igreja, a noiva de Cristo, vai decolar para se encontrar com o noivo na glória. Quem vai subir no arrebatamento aqui? Quem vai subir no arrebatamento aí em casa? Levanta a mão e dá um glória dizendo: eu vou fazer parte do arrebatamento. Meu Deus e meu Pai, então nós temos visto falar de várias guerras, e isso Jesus falou quando os discípulos perguntaram para Ele. Por que não falar também no versículo 8? Jesus vai inteirar dizendo: terremoto em vários lugares. Se nós observarmos, queridos e amados irmãos, há tremores, há terremoto em vários os lugares do mundo. E se o Apolo 111, ele disse o seguinte, que aproximadamente há pelo menos 100 terremotos sem que percebamos acontecendo todos os dias, né? Então vai acontecendo todos os dias terremoto de forma que nós não conseguimos perceber, mas na sensibilidade dos instrumentos que eles têm, numa intensidade de 2
2,5 graus, eles identificam mais de 100 terremotos que estão acontecendo todos os dias sem que nós percebamos. Agora, se nós olharmos no decorrer da história da humanidade, nós vamos ver que muitas pessoas já foram destruídas por causa de desastres naturais e por causa de situações como de tsunami na Indonésia. Quem não viu falar sobre o tsunami que teve na Indonésia e matou milhares e milhares de pessoas? Furacão Katrina, quem não viu falar sobre isso? Então isso tudo está mostrando o seguinte: Jesus está voltando. Por que não lembrar do terremoto no Paquistão, no Chile, no Haiti, tufão nas Filipinas? Isso tudo é a demonstração que Jesus Cristo está às portas. Só que o povo é assim, eles estão vendo os acontecimentos, eles estão vendo os noticiários a cada dia, e em vez de chegar aos pés de Jesus, eles se afastam cada dia mais. A Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, casavam e se davam em casamento, será o dia da vinda do Filho do Homem. Tem muita gente desapercebida, tem muita gente dormindo dentro das igrejas, e nessa noite eu venho aqui na condição de profeta de Deus, para dizer para você que aqui está e para você que nos assiste: desperta, porque Jesus está voltando e a palavra vai ter que cumprir. Jesus está voltando. Quantas pessoas têm perdido a vida? Olha bem, Jesus no versículo 8 ainda vai falar sobre a fome. Jesus fala sobre a guerra, Jesus fala sobre o sinal chamado terremoto e o sinal chamado fome. Nós sabemos que já são mais de 7 bilhões de habitantes na terra, e aí, segundo os estudos comprovam que pelo menos até 2045 seremos 9 bilhões de pessoas na face da terra, sem haver condição de sustento para estas pessoas. As coisas estão difíceis. A fome tem matado muita gente. A fome não mata, não é só na África, no Haiti não. A fome mata nos nossos estados brasileiros. A fome mata pessoas no Brasil, e agora com essa pandemia, milhares de pessoas estão morrendo, milhares de pessoas que não conseguiram adquirir o auxílio emergencial estão sofrendo, estão se lastimando, estão preocupadas, porque não tem o que comer, não tem o que beber. Mas ainda bem que Jesus Cristo não está desamparando aquele que serve a Ele. Jesus ainda está com as mãos estendidas, guardando o seu povo. Mas basta dar uma olhada ao nosso redor, que nós vamos perceber que há pessoas passando fome, pessoas sofrendo demais. Isso é sinal que Jesus está voltando. Isso é sinal que a trombeta vai soar a qualquer momento. Eu quero que você nessa noite entenda isso e coloque no seu coração. Jesus vai voltar, Jesus está chegando, Jesus já está dando os últimos segundos no relógio de Deus, já está acontecendo, e nós precisamos ficar apercebidos, porque Ele pode vir ainda essa noite, assim se for a vontade do Senhor. Jesus vai falar também sobre a perseguição. Esta profecia nunca foi tão real como está detalhada aqui nos dias de hoje. Nós percebemos que a perseguição da igreja, ela já vem há séculos. A igreja foi perseguida desde os tempos de Jesus até a atualidade de hoje. Na Idade Média mataram-se milhares e milhares de cristãos, pessoas que perderam a vida por causa do evangelho, da palavra de Deus. Muitos morreram crucificados, outros morreram lançados nas arenas dos leões, outros morreram lançados em caldeiras quentes, queimados, apedrejados, lançados em câmaras de gás e em várias torturas que haviam na época, e até na atualidade de hoje ainda continuam matando e exterminando cristãos em vários países comunistas que têm fechado
fechado as portas para o Evangelho, e quando descobre que o Evangelho está sendo anunciado, logo vem a perseguição. Nós também no Brasil estamos vivendo um momento de perseguição, aonde não se pode mais abrir a igreja como ela era aberta antes. Isso é o que? Perseguição. Nós sabemos que de uma forma ou de outra o inimigo está tentando intimidar, o inimigo está tentando encurralar a igreja, mas a igreja de Cristo, quanto mais é perseguida, mais ela cresce, mais ela se fortalece. Ei, essa luta não te mata, sabe por quê? Nas suas veias corre o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é que corre na veia da igreja. E o capítulo e os versículos vai nos dizer, explica que os servos de Deus serão levados diante de autoridades para prestar depoimento da sua fé. Prepara, porque chegará momentos, em muitos lugares pessoas já estão sendo levadas diante das autoridades, dos magistrados, para falar sobre a fé dele, para ser indagado, para fazer o seu depoimento, para ver se negam Jesus, e muitos têm morrido porque não abrem mão da fé que tem em Deus. Paulo passou por isso, Pedro, os discípulos passaram por isso, o nosso Jesus passou por isso, de ser levado diante das autoridades. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Aquele que não recuar, aquele que não voltar atrás, esse então está resguardado pelo poder de Deus. Existiu aí uma PL, ou seja, uma lei de 122, que criminaliza a pregação das igrejas como ato de homofobia. Aquela lei, ela foi barrada, mas ela já estava para ser colocada em vigor, e essa lei foi colocada por Yara Bernardes. Essa mulher fez essa lei para que fosse então prejudicada a igreja. Ela foi barrada, mas nós temos que entender uma coisa: muitas coisas estão engavetadas, muitas leis estão engavetadas, e o inimigo só está esperando o momento e a hora certa para tirar da gaveta e colocar em ação. Ainda bem que Deus estendeu as mãos e levantou alguém para que possa proclamar, aleluia, o nome de Deus nessa nação. Mas aí há um grupo da esquerda que está assim, ó, com raiva, rugindo feito leão, e a vontade deles era destruir, matar a igreja. Mas a igreja de Cristo está guardada, protegida debaixo do sangue. Levantam-se leis, levantam-se projetos, ainda que carros de ferro se preparam contra nós, nós temos a proteção daquele que guarda a igreja e livra de todo mal. Mas a perseguição está aí. Essa é a grande verdade, a perseguição está aí. Só não vê quem não quer. Vamos abrir os olhos e vamos ter maturidade espiritual diante de Deus. Vai chegar momento que não vai ter templo para congregarmos. Vai chegar momento que não vai ter pastor para te apacentar. Vai chegar momento que vai ser você e Deus, e mais ninguém. É você e Deus, é você aonde você estiver. A perseguição vai ser em massa, a perseguição vai ser cerrada, mas aquele que tem Cristo vai continuar dando glória, e se partir dessa vida, parte glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então Jesus falou sobre a perseguição, vão ser perseguidos. Agora, em meio todas essas coisas negativas aqui, a Bíblia vai dizer no versículo 10 e 11, que haverá um avivamento. Eu acho que você não entendeu. Em meio às perseguições haverá avivamento. Antes de acontecer o fim, acontecerá grande avivamento na terra. Vai acontecer um grande avivamento na terra. O evangelho será pregado por todas as nações, como Jesus disse, pelos crentes. Mas perseguidos serão, mas ainda sendo perseguidos, serão cheios do Espírito Santo, de forma, aleluia, que nada vai poder deter a igreja de Jesus. Aí eu fiquei lembrando hoje, pensando: Jesus, que unção gloriosa é essa que nós precisamos? É a unção da presença do Espírito Santo.
Ei, a Bíblia vai nos contar que Jesus Cristo fez promessa para o teu povo de guardar, de livrar, mas certo que a luta viria, mas que nós perseverássemos até o fim. Agora eu lembrando aqui, em Los Angeles, no dia 14 de abril, numa rua chamada Azusa, no ano de 1906, havia um homem chamado William J. Seymour, e esse homem, ele estava em um prédio, e ele ali começou a fazer reuniões de adoração a Deus. A história diz que a glória de Deus era tão grande naquele lugar, a unção era tão grande naquele lugar, que pessoas que passavam no outro quarteirão eram alcançadas pela unção gloriosa que estava naquele lugar. Sabe o que é isso? Quanto mais se persegue a igreja, mais o azeite aumenta. Sabe o que é Getsemane? É lugar onde imprensa, aonde aperta, aleluia, ali a azeitona, e a azeitona para produzir, aleluia, o óleo, quanto mais prensada, mais óleo vai fluindo, vai aparecendo. Quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Está perseguindo, está doendo, está machucando, é óleo que vai descer, óleo que cura, que liberta, que transforma. A unção naquele lugar chamado Rua Azusa era tão grande que bombeiros muitas das vezes iam lá para apagar o fogo do prédio. É fogo nada, é glória e poder de Deus. O lugar tremia, o lugar era impactado pela glória de Deus. Aonde é que está essa unção nos dias de hoje? Ela vai chegar, porque a perseguição já veio, os terremotos estão acontecendo, a fome, acontecendo o levante de muitos falsos profetas, mas para aqueles que adoram e glorificam e pregam o evangelho, vai ter unção garantida na vida. Avivamento. A Bíblia está sendo anunciada em milhares e milhares de países, sendo distribuída em vários idiomas. Sabe o que é isso? Prova que Jesus está voltando, porque se Jesus volta, é necessário que a palavra chegue aos mais extremos dos lugares que seja. A palavra precisa chegar lá, e ela vai chegar através da tecnologia, ela vai chegar através do missionário, ela vai chegar através daquele que renunciou à própria vida para viver a vontade do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está no céu. E nós sabemos que há missionários sendo enviados, e muitos já morreram por amor ao evangelho. Não tem problema, porque já estão aguardando o grande dia do arrebatamento. Aconteça o que acontecer, eu quero que você seja, aleluia, aquele que vai propagar as boas novas de salvação por onde você passar. E em vez de falar de coronavírus, em vez de falar de destruição e de morte, em vez de falar de remédio tal e B, fala que Jesus é o remédio, fala que Jesus está voltando, fala que Jesus está às portas, e vem buscar a tua igreja. Então Jesus está enviando missionários, homens e mulheres, através dos meios. Jesus está propagando a palavra a lugares que jamais haviam ouvido a palavra de Deus. Porque não seria justo Jesus voltar e pessoas inocentes que nunca ouviram a palavra iriam dizer o quê? Eu não sei, eu não ouvi. Mas todos vão ter ouvido a palavra de Deus. Agora veja bem aqui, a tribulação nas famílias. Já estamos encerrando. Jesus falou que haveria um tempo de tribulação, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e nós estamos vivendo essa atualidade. Há uma grande perseguição, uma grande tribulação nas famílias, e famílias estão desintegrando. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo destruídas pelos vícios, pela prostituição, e famílias estão se acabando a cada dia. Por isso, cuide da tua casa, cuide da tua família, abrace os seus filhos, abrace a sua família, cuide bem daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Nós que somos homens, somos sacerdotes do lar, e Deus nos levantou com uma finalidade
finalidade, que é conduzir a nossa família ao reino de Deus, e essa é a nossa maior missão. E Jesus disse: olha, o tempo vai ser tão difícil que muitos não vão valorizar, vai haver tribulação nas famílias, e nós já temos visto isso. Pessoas jovens que não querem mais propagar a família, não querem dar continuidade, e estão inventando aí o homossexualismo, o lesbianismo. Pessoas que não querem mais homem com homem, mulher com mulher, está indo de encontro àquilo que Deus ensinou, está indo contrariamente aos ensinamentos que Deus ensinou, contrariamente àquilo que o povo está agindo dessa forma, como se fosse tudo normal. Ei, nada está normal, tudo está errado, e é preciso que haja mudança para que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Para encerrar, Jesus falou: depois que vocês fizerem e ouvirem todas essas coisas, é preciso que haja perseverança. Mas aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Agora nós entendemos que Jesus ensina aos crentes. Depois de tudo ele vai dizer: eu vou te ensinar a ser vitorioso. A cada vencedor receberá um galardão como prêmio de suportar tudo. A perseverança é o segredo para suportar todas as coisas. Os cristãos precisam aprender a perseverar, significa vencer obstáculos. Os cristãos precisam aprender isso, que perseverar é vencer os obstáculos. Muitos evangélicos não estão perseverando mais, não são mais perseverantes, saem da igreja por qualquer coisa, ficam tristes por qualquer coisa. Isso não adianta, isso não é solução. Muitos estão deixando e abandonando a fé por qualquer coisa. Não deixe a sua fé, persevera, porque a Bíblia diz que vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. E muitos estão passando por problemas, dificuldade. Um servo de Deus tem que aprender uma coisa para nós encerrar: perseverar até o fim e não até uma dificuldade. Persevera até o fim e não até uma dificuldade. Tem gente que pararam pelo meio do caminho e estão vencidos pelas suas próprias cobiças, e estão vencidos pelos vossos próprios desânimos. Fica de pé. Eu quero que você entenda, para nós encerrarmos aqui, a palavra de Deus, o que está escrito aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome ou a nudez, perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Levanta a tua mão e ora agora. Talvez você entrou aqui, aleluia, fraco. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: meu Deus, eu não estou encontrando força para prosseguir. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus, aleluia, conhece a tua estrutura, e nessa noite o Senhor está entrando com providência na tua casa. Senhor, visita. Senhor, vai entrando nesta casa, nesta vida. Senhor, dá força a esse homem, essa mulher, esse jovem. Põe de pé, meu Deus, nessa noite, para que possa continuar caminhando na tua presença. Meu Deus, mesmo na ausência de cultos, aleluia, ele possa permanecer firme e perseverando, porque o segredo da vitória é perseverar até o fim, e assim seremos salvos em nome de Jesus. Receba a bênção e diga graças a Deus e glórias ao nome do Senhor.